Bom dia! Um grande bom dia, povo! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia neste domingão de Páscoa. Jesus vive, Jesus saiu da tumba, a tumba está vazia, graças a Deus. Uma bela manhã de domingo para todos vocês, onde nós vamos ler e estudar Levítico capítulo 4. Então já vão abrindo as Bíblias de vocês, vão se ajeitando aí na sua cama, na sua poltrona, na sua cadeira, vai pegando seu café, seu chá, seu leite, enfim, tá friozinho, tá gostoso. Ótimo para uma leitura da Bíblia. Lembrando, né, gente, que o que estamos estudando aqui, começamos aí há 2 dias atrás, o estudo do livro de Levítico. E, enfim, vou falar daqui a pouco alguns detalhes, mas antes de começarmos aí rapidinho, vamos fazer uma oração e aí nós começaremos a leitura do capítulo 4. Oremos. Pai amado e querido, nós lhe agradecemos muito, Pai, pela noite de descanso. Agradecemos, Pai, por termos despertado nessa manhã de domingo com paz, com saúde, com tranquilidade. Principalmente, Pai, dentre todas as coisas, agradecemos, Pai, porque o Senhor venceu a morte, Pai. O Senhor venceu o pecado. O Senhor veio fazer tudo isso por nós, Pai, para que a gente pudesse ter a chance de estarmos um dia contigo nos céus, Pai. Nós agradecemos muito a Ti por isso. Nós não merecíamos, nós merecíamos a morte eterna, mas o Senhor veio, tomou o nosso lugar como o Cordeiro definitivo, Pai. E é justamente o que nós estamos estudando agora em Levítico. Todo esse sistema, Pai, sacrificial do tabernáculo apontava para esse evento que dividiu a história do universo em dois, Pai. E nós somos imensamente agradecidos por isso. E agora, Pai, ao abrirmos em Levítico capítulo 4, que vamos estudar justamente sobre isso, a oferta pelo pecado. Que o Senhor esteja conosco através do seu Santo Espírito, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê sabedoria, que só vem de Ti, para que a gente possa entender o que nós iremos ler aqui, Pai. Seja com todos aqui que estão acompanhando ao vivo, seja no Clubhouse ou no Instagram, e também os que estão acompanhando a gravação no Spotify e no YouTube, Pai. Tudo isso te pedimos e te agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Bom dia, gente, mais uma vez. Então, é isso, Levítico capítulo 4. Estamos vendo aí, desde o começo, os tipos de sacrifícios e ofertas que Deus pede que o povo faça dentro do tabernáculo. Ontem nós vimos a oferta de paz, de comunhão ou de gratidão, que foi um negócio bem legal, falando sobre as ofertas que as pessoas traziam quando elas queriam celebrar, simplesmente agradecer a vida na presença de Deus, fazer algo intencional na presença de Deus. Então eles iam para o tabernáculo com os seus familiares e amigos, com os sacerdotes, e juntos ali ofereciam uma oferta de gratidão e juntos comiam ali na tenda do encontro. Muito bonito. Agora, no capítulo 4, nós vamos ver ali as nuances, nós iremos ver ali os detalhes da oferta pelo pecado. Quando alguém pecava sem intenção, mas caía quando vacilava, né? Quem nunca, né? E quem sempre, né? Peca sem intenção, viu que pecou. Qual era o procedimento? Como eles deveriam fazer? Como eles deveriam ali proceder? Então vamos começar a leitura aqui do capítulo 4, verso 1. Na minha Bíblia, que está na Nova Versão Internacional, começa assim. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho à entrada da tenda do encontro, porá a mão sobre a cabeça do novilho que será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário.
O sacerdote porá um pouco de sangue nas pontas do altar do incenso aromático que está perante o Senhor na tenda do encontro. Derramará todo o restante do sangue no novilho, na base do altar do holocausto, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre as vísceras e está ligadas a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e o que está perto dos lombos e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins, como se retira a gordura do boi sacrificado como oferta de comunhão. Então o sacerdote queimará essas partes no altar dos holocaustos. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça, as pernas, as vísceras e os excrementos, isto é, tudo o que restar do novilho, ele levará para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira sobre um monte de cinzas. Aqui a gente vê que primeira pessoa, primeira ordem, né? Primeira instrução, não é para se qualquer um pecar, é se o próprio sacerdote pecar. E obviamente, sacerdotes pecavam, seres humanos, falíveis, passíveis de cair. Então, o primeiro que tinha que estar sempre ali, purificado, porque imagina, esse sacerdote, ele é o que realizava todas as cerimônias pelas outras pessoas. A pureza, a santidade tinha que começar por ele. Se começasse a coisa já por ele, a coisa já começa falhada, já ia dar ruim. Então aqui já começa com a instrução com relação ao próprio sacerdote, como ele deveria proceder se ele pecasse sem intenção, se ele caísse, se ele vacilasse. Agora olha só, verso 13. Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Olha só. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. Obviamente, a comunidade não era todas as pessoas que chegavam ali, tinha mais de 1 milhão de pessoas e todas não iriam ali. Lembre que existiam representantes. Lembra que Moisés, com o sábio conselho do sogro dele, do Jetro, para separar representantes de 1.000, de 500, de 100, de 10, enfim. Obviamente, viriam esses representantes do povo, ali umas 10 pessoas, representando ali, às vezes, todo o arraial, todo o acampamento. E essas pessoas, como representantes, fariam essa oferta pelo pecado de toda a comunidade. Olha só como que eu sei disso, verso 15. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para a tenda do encontro. E aí vai fazer tudo o que ele tinha feito com relação ao sacerdote. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Que véu é esse? Era o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança. Então o sacerdote molhava o dedo dele no sangue do cordeiro e fazia assim, jogava 7 vezes o sangue naquela cortina. Todos os dias, gente. Você imagina aquela cortina no final de um ano, o tanto de sangue que não tinha ali naquele véu. Obviamente representando ali o sangue do cordeiro, justamente fazendo a divisão, olha que interessante, a divisão entre o lugar santo e o santíssimo. O sangue do cordeiro sendo esse intermediário entre a presença de Deus e o povo. Muito simbólico isso. E lembrando que no dia da purificação, tudo isso era limpo. Essas cortinas eram lavadas, era tudo purificado. Por isso chamava o dia da purificação, né? O Yom Kippur, que é onde se purificava todos esse sangue que era aspergido e todas as outras coisas eram lavadas e purificadas. Verso 18. Porá o sangue nas pontas do altar que está perante o Senhor na tenda do encontro, e derramará todo o restante do sangue na base do altar dos holocaustos, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do animal e a queimará no altar, e fará com este novilho como se faz com o novilho da oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por eles e serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o primeiro. É a oferta pelo pecado da comunidade. É interessante que esse novilho, a oferta pelo pecado, esse novilho era levado para fora do acampamento e era queimado lá fora. Muito interessante, porque outras ofertas eram feitas, era tudo ali.
e acabava tudo ali. Esse não. Esse novilho que era oferecido pelo pecado, ele tinha que ser queimado fora do acampamento. Verso 22. Quando for um líder que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Quando o conscientizarem, olha só que interessante. Está vendo que existe aqui uma progressão da sua, quando você toma noção de que você pecou. Porque muitas vezes o que acontece? A gente peca, a gente cai, isso é comum, só que a gente não percebe o vacilo. A gente não percebe que a gente cometeu algum pecado contra Deus. Pessoas ao redor que fazem a pessoa enxergar. Falar, pá, você vacilou, você tá ligado, né? Você tá ligado que você errou rude ali, né? Quando essa pessoa toma... Porque assim, muita gente peca e realmente não tem consciência. E é complicado, porque realmente a gente precisa disso. A gente precisa desse toque, muitas vezes, para algumas coisas que a gente não tinha se atentado. E aqui é um step importante, quando a pessoa toma consciência. Ou seja, para você conseguir se arrepender de um pecado, você tem que reconhecer aquele pecado, você tem que ter consciência que você pecou. Não tem como você se arrepender de algo que você não tem consciência, né? Muito, muito lógico, mas óbvio, porém muitas pessoas precisam ouvir isso. Que para perdão de pecados você precisa ter conhecimento, você tem que reconhecer que você pecou. Se você não reconhece que pecou e está pedindo desculpa, isso não é um arrependimento sincero. Talvez seja no máximo um remorso por uma consequência daquele pecado que você cometeu. Você não está reconhecendo que pecou, só está fazendo ali pelas aparências. E isso é muito grave. Muitas vezes nós pecamos, nós caímos, nós vacilamos e a gente não se arrepende de verdade. A gente só tem remorso pelo resultado daquilo. Tomar consciência é um step importantíssimo e nós não tomamos consciência do pecado se não for através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do erro e nos motiva a nos arrepender, a voltar atrás, reconhecer que a gente errou rude e pedir desculpa para Deus. Voltando para o verso 23. Quando conscientizarem do seu pecado, trará como oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode, que será morto no local onde o holocausto é sacrificado perante o Senhor. Esta é a oferta pelo pecado. Então o sacerdote pegará com um dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Queimará toda a gordura no altar, como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim o sacerdote fará propiciação pelo pecado do líder, e este será perdoado. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Quando o conscientizarem do seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue e o porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará propiciação por esse homem e ele será perdoado. E aqui a gente vê, né, ao longo aqui, o sacerdote fazendo esse intermédio entre Deus e o homem. Verso 32. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá que ser sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal que será morto como oferta pelo pecado, no lugar onde é sacrificado o holocausto. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura, como se retira a gordura do cordeiro do sacrifício de comunhão. E o sacerdote queimará no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor preparadas no fogo. Assim o sacerdote fará em favor dele propiciação pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Hoje, então, nós vimos aqui, e já terminamos aqui o capítulo 4, nós vimos aqui detalhes de ofertas de pecado, quando a pessoa cai, quando a pessoa peca, e sem intenção, obviamente, porque existe o pecado com intenção, obviamente, você sabe que é errado, você sabe que é ruim, e mesmo assim você faz aquilo. Aqui não, aqui é diferente.
Quando a pessoa caiu ali, tropeçou, estava de cabeça quente, fez alguma coisa que não pensou, caiu sem querer, e aí faria todo esse processo. Lembrando que começava pelo sacerdote. O sacerdote era a primeira pessoa, o primeiro cara que tinha que estar ali santificado com os pecados perdoados, porque como ele tinha que representar ali, aqui existiam várias figuras messiânicas dentro do mesmo sistema, né? A primeira figura messiânica aqui dentro do tabernáculo era o próprio cordeiro sacrificado e o sangue do cordeiro, né, redimindo pecados. E a segunda figura messiânica aqui é o do sumo sacerdote. É o sacerdote fazendo esse intermédio, que é o que justamente Cristo está fazendo agora lá no tabernáculo celestial. Então aqui o próprio sacerdote representava a figura messiânica, ele tinha que estar purificado. Ele que tinha que fazer expiação, ele que tinha que estar puro e santo e apresentável diante de Deus para ele poder fazer esse intermédio entre o pecado da humanidade e o pecado dos homens e Deus. E aí nós vimos ali todos os outros classes de pessoas, comunidade, líder de comunidade e alguém da comunidade. Mas não termina aqui, nós iremos ver muito sobre isso, sobre pecado, sobre os tipos de pecados, holocaustos, punições, enfim, ao longo aqui do livro de Levítico. Mas por hoje é só, nós terminamos, vamos fazer uma oração e aí nós encerramos o estudo de hoje. Oremos. Pai amado e querido, agradecemos muito pela leitura de hoje do capítulo 4, Pai. Vimos aqui as ofertas pelos pecados. Uma coisa que me chama muita atenção, Pai, uma palavrinha ali, uma expressão, tomar consciência do pecado. Muitas vezes nós pecamos e às vezes a gente não toma consciência, a gente nem quer pensar sobre isso, Pai. A gente às vezes quer mandar o Espírito Santo para longe do acampamento, para a gente não ser influenciado, para a gente não tomar consciência, mas por favor, Pai, a gente sabe que o pecado é o que faz a separação entre nós e Ti. Se não existisse o pecado, nós estaríamos hoje na Tua presença física aqui, conversando face a face, mas o pecado faz isso. O pecado nos separou, o pecado nos tirou do jardim lá atrás, o pecado nos causa separação entre Ti e nós, o pecado faz separação entre nós e os nossos queridos aqui na terra, a morte existe. Pai, não existe nada de bom relacionado ao pecado. Que o Senhor nos envie o Santo Espírito, que o seu Santo Espírito faça morada no nosso coração para nos impressionar. Nem que tenha que gritar no nosso ouvido, nem que tenha que chacoalhar a gente, para a gente tomar consciência do nosso pecado. Que é justamente isso que está fazendo a gente ficar separado de Ti, Pai. Para que a gente possa, Pai, nos arrepender genuinamente e ir diante de Ti, Pai. E saber que porque o Senhor morreu, o Senhor descansou e o Senhor ressuscitou no domingo, Pai. Que nós temos a certeza que o Senhor venceu a morte e que o Senhor está no céu neste exato momento, fazendo o que o sumo sacerdote estava fazendo aqui no que a gente está lendo em Levíticos, Pai. Pelos méritos do Seu sangue, o Senhor está apresentando os nossos pecados diante de Deus o Pai e intercedendo pelos nossos pecados. E saber, Pai, que quando a gente pede perdão, a gente não precisa mais sacrificar nenhum cordeiro, a gente não precisa derramar sangue em nenhum móvel, a gente não precisa fazer mais nada disso, porque o Seu sangue já foi derramado. E o Senhor olha para Deus e fala assim, Pai, olha o meu sangue. Olha aqui essa pessoa que pecou. Ele pediu perdão. Perdoa ele, porque eles não sabem o que fazem, Pai. Graças a Ti por isso. E quero pedir, Pai, que o Senhor nos dê um ótimo domingo. Uma ótima semana também que está começando hoje, Pai. Cheio de desafios, cheios de trabalho, cheios de problemas. Que o Senhor vá à frente já, nos dando o livramento que a gente precisa, abrindo as portas que precisam ser abertas, fechando as portas que precisam ser fechadas, Pai. Seja com todos que estão aqui acompanhando o Bora Ler a Bíblia, suas famílias que estão aqui representadas, seus amigos, seus familiares. Perdoe também os nossos pecados e faltas, Pai. Tudo isso nós pedimos e agradecemos por amor de Seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente. Um grande abraço, agradecer a todos vocês e não se esqueça que estamos no novo horário agora do Bora Ler a Bíblia, de segunda a sexta, às 8h30 da noite. Portanto, aguardo vocês amanhã, segunda-feira, 8h30 da noite, para lermos e estudarmos Levítico, capítulo 5. Um grande beijo, um abraço para vocês. Valeu, um ótimo domingo de Páscoa. Celebrem a vitória de Cristo sobre a morte hoje. Comam com seus familiares, festem, pulem de alegria porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado.
e até amanhã com Bora Ler a Bíblia. Valeus e falou!